Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Jaqueline Rodrigues e vamos dar continuidade às aulas de planejamento e organização de unidades de alimentação e nutrição. Então, daremos início à questão do layout da unidade de alimentação e nutrição. A gente usa o termo croquis, na verdade é um termo chamado, que vem do francês, croquer, que significa simplesmente esboçar, né? Então, você pode aplicar aí as diversas áreas e na arquitetura e também na moda. Croquis significa um desenho rápido ou um bosquejo, né? E pressupõe aí, com grande precisão ou refinamento gráfico, como seria essa estrutura física do ambiente que está sendo projetado. Já a planta baixa é um desenho técnico, esquemático, feito a partir de um corte horizontal a 1,5 m a partir da base do edifício. Então, nela você consegue assim, visualizar o ambiente como se estivesse olhando de cima, sem o telhado. É possível mostrar a dimensão da área construída, a largura, o comprimento e relacionar a disposição recomendada para os itens no acabamento. Aqui vocês podem ver o desenho de uma planta baixa. É extremamente importante a definição dessa planta baixa, pois ela vai representar uma etapa em que você faz o planejamento da UAN, e aí você consegue definir o fluxograma e também o posicionamento de cada setor, garantindo dessa forma a produção de alimentos com qualidade microbiológica, nutricional e sensorial. O termo layout também é muito utilizado pelos projetistas e ele consegue, por meio do desenho, fazer a distribuição ou dispor, né, o posicionamento dos objetos e elementos. E também é utilizado por diversos ramos, que não somente aí, as unidades de alimentação e nutrição. Layout, assim como fala em português, também pode ser descrito dessa forma, layout. A partir de agora, nós veremos alguns símbolos e convenções utilizados nas plantas baixas. Aqui a gente pode ver como são simbolizadas a representação de janelas. Aqui nós vemos como são representadas bancadas como para colocar máquina de café expresso, balcão com madeira e balcão de distribuição unilateral. Aqui temos a representação de esteira rolante, chapa, bateria de panelas basculantes, bloco de cocção modular. Aqui é possível visualizar os símbolos para a mesa redonda com 8 cadeiras, retangular com 2 e retangular com 4 cadeiras. Aqui a gente pode visualizar como é simbolizado o extrator de sucos, o liquidificador industrial, o cortador de fios e também chuveiro. Aqui está o símbolo e convenção para portas. E também existem outros símbolos e outras convenções para diferentes tipos de móveis. A seguir, os próximos slides, nós veremos alguns tipos de layouts. Observem principalmente portas, observem as janelas, observem a disposição das áreas de cocção. Agora vamos dar início às condições ambientais de uma unidade de alimentação e nutrição. Essa unidade de alimentação e nutrição ela deve ser localizada numa região onde haja fácil acesso para colaboradores, mercadorias e fornecedores. Então, a gente tem que levar em consideração onde estará essa unidade de alimentação e nutrição. Ela pode estar numa praça de alimentação de um shopping, ela pode estar numa região central, como por exemplo na Praça da Sé, onde não há circulação de veículos, num calçadão, ela pode estar localizada numa avenida principal, então ela tem que ter um fácil acesso para, principalmente, fornecedores. Ela tem que ter facilidade de iluminação natural,
facilidade de exaustão e ventilação, facilidade de remoção de lixo e deve ser voltada aí para o sol nascente para aproveitar de manhã e evitar tardes de sol. Quanto à sua configuração geométrica, a mais adequada é a do tipo retangular, mas a gente vai ver que esse é o tipo de configuração que facilita o fluxo dos processos. O comprimento não deve exceder de 1,5 m a 2 vezes, de 1,5 a 2 vezes a largura. Por isso vai comprometer todo o funcionamento e os procedimentos realizados dentro da unidade de alimentação e nutrição. E por qual motivo deve respeitar essa condição, né? Principalmente para facilitar aí a localização dos setores e dos equipamentos. Também vai facilitar a instalação das janelas, porque vai facilitar a iluminação natural e ventilação natural, e vai diminuir caminhadas supérfluas dos funcionários. Mas ainda assim, existem outras configurações, como a do tipo H, L e U. A H vai proporcionar uma boa localização dos diferentes setores, iluminação e ventilação natural, porém, deve ter um lote amplo. A do tipo L, ela é muito utilizada para unidades de grande porte e extra porte, pois tem uma localização adequada dos setores e aumenta a possibilidade de paredes e permite também a utilização de um número grande de janelas, produzindo aí uma iluminação e ventilação naturais. A outra forma é a unidade no formato de U, que são mais utilizadas pelas unidades extra porte, né? Que tem que tomar muito cuidado aqui para não distanciar os setores. A unidade que tem uma configuração quadrada, ela tem uma desvantagem que ela dificulta a localização dos setores, né? Impossibilitando uma iluminação e ventilação naturais. Ainda existe a possibilidade de ela ser circular ou hexagonal, e aí aqui ela tem uma grande dificuldade, principalmente para a instalação de equipamentos, vai impedir a localização adequada dos setores, dificulta a instalação de janelas, impede a circulação de ar e aumenta os ruídos. Com relação aos espaços para circulação, pode ser pequenos ou grandes, né? Então, pode ser de 0,8 metro para salão de refeições. Para a circulação dos setores de trabalho e corredores, tem que ter de 1 a 1,5 m. E para grandes circulações, como por exemplo para o espaço de carro de transporte, de 1,8 a 2,10 metros, no mínimo. Para as unidades de grande porte ou extra porte, o adequado é ter as seguintes vias de acesso. Então, vias para matéria-prima e fornecedores, vias que são para o pessoal administrativo e visitantes, entrada e saída de colaboradores por uma porta única, entrada e saída de clientes e saída do lixo. Deve-se considerar todas essas vias de acesso, considerando o tipo de pessoa que vai circular por ali, ou de repente matéria-prima ou fornecedores. Com relação à iluminação, essa deve ser distribuída uniformemente pelo ambiente, principalmente para evitar ofuscamentos e entender que aquele alimento tem características sensoriais diferentes da realidade. Conforme havia dito anteriormente, essa iluminação, quanto mais adequada for, ela vai evitar distorções das cores dos alimentos. Além disso, vai garantir um conforto físico e mental dos colaboradores, também vai ajudar a reduzir a fadiga e a fadiga não física somente, mas também visual. Uma iluminação adequada também vai evitar distorções nas cores dos alimentos e vai garantir o conforto físico e mental dos colaboradores, além de reduzir a fadiga física e visual. Um ponto extremamente relevante quanto à iluminação é que 10 a 15% do ambiente deve ser composto de janelas, principalmente na área do setor de preparo e pré-preparo, para obter melhor iluminação. Quando for possível fazer o uso da luz natural, ela apresenta diversas vantagens. Além de motivos econômicos, climáticos e também de saúde, ela proporciona um conforto para os olhos, até porque as lâmpadas não têm amplitude causando ideias de ondas e por causa também das distorções de cor e ofuscamento que pode ser causadas pelas luzes artificiais. Então, a luz natural, além de ser gratuita, não exige manutenção. E a luz artificial ela produz mais calor. As lâmpadas luminárias devem ser instaladas em locais nos quais os alimentos não estejam sendo embalados, sempre protegidas contra explosões e quedas. Quanto à ventilação, deve-se assegurar um certo grau de conforto térmico, o que não significa que essa ventilação deve ser assegurada com uma simples abertura de portas. A ventilação deve ser direta e circulante, né? As paredes devem ter
uma abertura com área equivalente de um décimo da área do piso, e a temperatura ambiente deve ser em torno de 22 a 26 graus Celsius, e a umidade relativa entre 50% e 60%. Para melhorar o conforto térmico, podem ser utilizados sistemas de climatização em todas as áreas, e é proibido o uso de ventiladores em locais de preparo e embalagem de alimentos. Quando for utilizado o sistema de climatização para melhorar a ventilação no ambiente, a direção do fluxo do ar deve ser sempre da área limpa para a área suja, e não deve incidir essa ventilação sobre os alimentos expostos e também sobre os funcionários daquela área. Com relação à captação do ar externo, deve ser feita em áreas livres de contaminantes, então distante de áreas de lixo e distantes dos pontos de exaustão de ar. Com relação às cores das paredes, é importante saber que as cores elas promovem sensações que podem ser desde ânimo, excitação até relaxamento. Então, se forem planejadas adequadamente, elas têm que promover a sensação de conforto, de redução de fadiga visual, melhorar a qualidade do trabalho, reprodutividade e também ajudar na redução dos índices de acidentes. E quais seriam as cores indicadas, né, para esses locais de trabalho, UAS, para prevenir acidentes? Então, para combater incêndio, alarme de hidrante, extintores, é utilizada a cor vermelha. Para indicar atenção, por exemplo, em parapeitos, corrimões, se usa muito a cor amarela. A cor verde vai indicar segurança, né, sendo usada em caixas, equipamentos de socorro e urgência. E a cor branca ela é empregada para bebedouro, área de armazenagem e zonas de segurança. Com relação aos revestimentos de uma parede de uma UAM, por exemplo, o ideal é que o teto seja de 85% a 100% na cor branco leitoso. As paredes, que 50% a 60% delas sejam nas cores claras, então branco ou bege, e, por exemplo, em maternidades, usando cores mais tons pastéis, como azuis, amarelo, rosinha. O piso tem que ser, por exemplo, de 30% a 40% nas cores cinza clara e verde farinha. Com relação à sonorização do ambiente, o ideal é você empregar materiais acústicos e isolantes para teto e parede. Aplicar material isolante nas bancadas de inox também. E preferir sempre equipamentos silenciosos e carros que se movam sobre rodízios de borracha. Então, os carrinhos de transporte de alimentos tem que ser carrinhos mais silenciosos para evitar o desconforto, inclusive, dos funcionários. Em unidades de alimentação e nutrição em que tenham aí paredes paralelas, é ideal que se evite a distância maior que 17 metros, de uma maneira que você evite que os funcionários tentem se comunicar entre eles e haja aí uma manifestação com alto som. Também deve-se evitar paredes ou projetos que tenham aí formas circulares e côncavas, porque elas conduzem e concentram o som. E também não instalar equipamentos junto às paredes, a fim de evitar a reflexão de sons também, principalmente dos motores. Então, nós já falamos um pouquinho sobre as cores, né, que devem ser aí os pisos, mas eles devem ser também de material liso, antiderrapante, impermeável e lavável, né, que sejam fáceis de higienizar. Né? Então, deve ter uma inclinação suficiente em direção aos ralos, né, para evitar que se fiquem impulsadas ou estagnadas a água. Não é permitida a utilização de papelão, tapetes, carpetes ou outros materiais que não sejam não sanitários para a forração de pisos. Os rodapés devem ter uma leve inclinação, a fim de evitar o acúmulo de sujidades ali no encontro do piso que fica no solo com o piso que fica na parede. Bem, nós já falamos anteriormente sobre as cores das paredes, mas é importante ressaltar que, obviamente, o acabamento deve ser liso, impermeável e de possibilidade de lavar, né, resistente aos impactos, para que possa também ser feita a higienização. Deve ser feita a utilização de cantoneiras nas paredes, né, e também barras de aço inoxidável nos locais de grande movimentação, principalmente para proteger, né, contra acesso de animais sinantrópicos e sujidades também. Nós já falamos anteriormente com relação ao teto, mas o pé direito deve ser no mínimo de 3 metros com relação ao térreo, no térreo e 2,7 metros em andares superiores. Os vãos de telhado, as aberturas para ventilação, exaustão e entrada de luz, têm que possuir mecanismo de proteção contra a entrada de animais sinantrópicos e sujidades também.
Um teto embolorado é um teto não permitido dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Em unidade de alimentação e nutrição é proibido o uso de forros de madeira, por conta da geração de calor e umidade que esses ambientes proporcionam, né? Então, podem acontecer acidentes. As portas devem ser sempre ajustadas aos batentes e possuir fechamento automático. As janelas devem possuir aí um acabamento liso, resistente e impermeável, com mecanismo de proteção adequados contra o acesso de animais. Devem ser protegidas de raios ultravioletas, raios solares não incidam diretamente sobre os funcionários, nem os alimentos e também há equipamentos sensíveis ao calor. Devem possuir uma malha aí de 2 milímetros nas telas milimétricas. E essas telas devem ser de material resistente, para que seja feita a fácil limpeza. Deve-se dar uma atenção especial à questão hidráulica. Hoje, existem algumas referências científicas que falam que há um consumo em torno de 28 litros para preparar uma refeição diariamente, sendo que 20 litros é de água fria e 8 litros de água quente. Atenção especial também deve ser dada às instalações de esgoto, para que mantenham-se sempre organizadas e não proporcione aí contaminação para essa unidade de alimentação e nutrição. Quanto às fontes de energia, deve-se estar atento à questão da eletricidade, o tipo de gás que vai ser utilizado dentro da unidade de alimentação e nutrição, pois tudo isso tem que atender à demanda dos momentos de pico. Então, imaginar que de repente tudo esteja sendo utilizado ao mesmo tempo, né? Então, equipamentos, instalações elétricas, a fim de não ter nenhum problema com relação à oferta da energia em si e atrapalhar a produção. Para calcular a potência elétrica necessária, o ideal é que você compreenda qual vai ser a iluminação artificial, quanto de iluminação artificial vai ser utilizada durante o dia e durante a noite, verificar a quantidade e a variedade de equipamentos que vão ser utilizados de acordo com o cardápio e também o número de refeições diárias e pensar qual vai ser o maior pico, se vai ser no almoço, no jantar, e acrescentar a margem de segurança para atender futuras instalações de equipamentos também, caso haja um aumento na demanda no número de refeições. As instalações elétricas, as fiações, devem ser sempre embutidas e revestidas. Não deve haver fiações que não estejam adequadamente isoladas, por isso devem ser presas e distantes das paredes e tetos para facilitar também a higienização. As instalações elétricas, como tomadas, devem estar bem identificadas, segundo a voltagem, e protegidas. Recomenda-se que o quadro elétrico, com chave geral da UAN, deva ficar num local estratégico, com chave para cada equipamento e também adequadamente identificado. As áreas externas da UAN devem estar livres de atração e proliferação e abrigo para pragas e vetores. Os ralos devem ser dotados de proteção, conforme alguns lugares utilizam grelhas. A área de consumação, como por exemplo os refeitórios, devem ser sempre mantidos em bom estado de conservação. Paredes, tetos, janelas, portas, pisos e grelhas. É obrigatória a instalação de pias exclusivas para a higienização das mãos em todos os locais que são destinados ao consumo de alimentos, então os refeitórios, salões de restaurantes e também praças de alimentação. São permitidas reformas durante o funcionamento de uma unidade de alimentação e nutrição, desde que seja possível o completo isolamento da área. Agora falaremos um pouco do fluxograma dessa UAN. Uma vez estabelecido o layout, esse layout já está previsto as áreas e os setores dessa unidade de alimentação e nutrição. Logo, essas áreas sendo previamente estabelecidas, você já estudou e fez aí um fluxograma das atividades. O adequado fluxograma contribui para garantir a execução dos cardápios planejados, a produção das refeições dentro dos padrões de qualidade do ponto de vista microbiológico, sensorial e nutricional,
vai permitir também que seja implementada, né, as boas práticas de fabricação e manipulação, e também a melhora na utilização dos recursos humanos, além de garantir o conforto e a satisfação dos clientes e também dos funcionários. Além disso, um fluxograma adequado ele vai prevenir limitações no seu planejamento de cardápio, vai prevenir também que aconteçam interrupções e cruzamentos nos fluxos das operações, ele vai prevenir uma utilização inadequada de equipamentos, ele vai prevenir filas e atrasos na distribuição, redução de produtividade, aumento nos custos e também vai prevenir acidentes de trabalho. Então, o fluxograma, quando bem estabelecido por meio das adequadas instalações físicas, vai prevenir que você tenha aí todos esses itens anteriormente citados. E para confeccionar um fluxograma, faz-se uso aí de uma simbologia, né? Então, os símbolos eles são utilizados para denotar qual é o processo, né? O destino da informação componente de um processo, né? Então, eu vou passar a seguir alguns exemplos. Então, aqui a gente pode ver o sentido do fluxo, identificado por uma seta coordenada aí para a direita. A gente pode simbolizar o local de armazenagem por um triângulo invertido, um losango horizontal como um ponto de decisão, um retângulo como um símbolo de local de operação, uma seta, né, que tem aí como função identificar movimento ou transporte, de repente, de carrinhos ou materiais. Enfim, existe aí esses tipos de símbolos que podem ser colocados dentro do fluxograma para identificar aí quais são o que significa aquela área dentro daquele setor. Dentro da nossa legislação, na portaria CVS 6 de 99, ela coloca um exemplo de um layout, né, que é compatível com o adequado fluxograma, em que você tem aí a área de recebimento sendo direcionada para a área de armazenamento. Da área de armazenamento a gente vai para a área de pré-preparo e preparação. Da área de pré-preparo e preparação você tem duas saídas aí que são o quê? São os restos alimentares, na verdade são o quê? Áreas para higiene de utensílios de preparação e também a área aí para lixo, né? Então, fez ali o uso de um equipamento, de um panelão, enfim, isso tudo que depois que você prepara o alimento vai para a área de higienização. Da área de preparo, que é a área de preparação, isso vai para a distribuição. E aí, para a área de distribuição, pode ir direcionado para a área de consumo. Da área de consumo, você tem retorno de bandejas, que vão aí para a área de higiene de utensílios. E também da área de distribuição, você pode ter o quê? Sobras, né? E aí, as sobras, elas podem ser o quê? Passar por um reaquecimento quente, né, ou frio, depois ser novamente utilizado para distribuição e consumo. E aí você tem, obviamente, o descarte, né, que é feito aí a partir da área de lixo. Então, isso aqui seria um fluxograma no formato L, né, ou até no formato retangular. Então, como é que eu faço para elaborar um fluxograma? Primeiro, eu tenho que identificar e relacionar todas as ações, ou seja, as atividades, as operações do processo ou procedimento a ser representado nesse mapa, né, nesse fluxograma. Então, recebimento, pré-lavagem, preparo, tenho que prever todos os processos que vão ser realizados. E aí eu tenho que organizar dentro de uma sequência lógica, de dependência de um setor do outro, colocando, né, uma ação dentro de cada bloco do fluxograma. E aí eu vou interligar esses blocos com setas, mostrando a relação de sequência dessas ações. Um termo muito utilizado dentro de unidades de alimentação e nutrição é o chamado sistema marcha-avante, que significa o quê? Que a circulação dos produtos é estudada de modo a evitar que um circuito próprio não se cruze com um circuito impróprio. Basicamente, deve existir aqui um fluxo único, desde a recepção, estocagem, preparação até a distribuição. Bom, pessoal, finalizamos aqui essa aula de planejamento físico-funcional, em que incluímos aí um pouquinho de layout, edificações, ambiência. É um conteúdo bastante amplo. Para maiores informações e estudo mais aprofundado, vocês podem utilizar aí essas referências desse último slide para estudar. Tem muita coisa, muito documento sendo compartilhado aí na rede, né? Biblioteca Virtual em Saúde, e também o próprio livro da Abreu dentro da Biblioteca Virtual. Então, fiquem à vontade para estudar também por esses livros.
Caso vocês tenham dúvidas, estarei disponível no horário de aula para esclarecimento. Muito obrigada!